A gravação já foi iniciada, está iniciada aí a sessão aí dessa mesa. Então, bom dia a todas as pessoas que estão nos assistindo e também participando como palestrantes. Sejam bem-vindas ao simpósio Interartes, Literatura e suas interfaces, simpósio coordenado por mim, Cássia Lopes, da UFBA, professor Sandro Ornelas, da UFBA, e pela professora Lisa Vasconcelos, do Cefet, Minas Gerais. Hoje damos continuidade ao simpósio, à última mesa do simpósio, né? Mesa intitulada Literatura e Imagens, que será coordenada por mim. Por uma questão de tempo, cada palestrante terá 15 minutos para apresentar a sua comunicação e as perguntas ficarão para o final, depois da apresentação de todas as comunicações. Também para agilizar o nosso tempo, antes de começar a sua comunicação, cada palestrante deve dizer seu nome completo e a instituição de onde provém, com uma mini biografia acadêmica para situar melhor a sua fala. Então, passo a palavra, seguindo a ordem, ao primeiro palestrante do dia, né, que é a professora Midian Angélica Monteiro Garcia. É com você, Midian, que vai falar sobre intensidades poéticas no cinema de Kleber Mendonça. Bom dia a todos dessa mesa e a todos que estão assistindo. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a professora Cássia, ao professor Sandro, e falar um pouquinho meu nome é Midian Angélica Monteiro Garcia, sou do programa do PPGAC, da UFBA, estou fazendo doutorado, nesse momento, sob a orientação da professora Cássia Lopes, que está presidindo essa mesa. Eu gostaria de iniciar a minha fala dizendo que esse texto que eu vou apresentar é uma parte, um trecho da minha dissertação, né, da minha tese de doutorado. Eu pesquiso a fantasmagoria, o cinema de Kleber Mendonça, e hoje vou falar um pouco sobre as intensidades em dois filmes especificamente, O Som ao Redor e Aquários. Então, essa é a minha pesquisa, né, sobre a temática da política dos espaços, desterritorializações, nomadismos, invasões, ocupações na obra fílmica do cineasta pernambucano Kleber Mendonça, enfatizando as construções dos espaços e das forças políticas de resistências e de existências em seus filmes como uma cartografia das intensidades poéticas, dos agenciamentos e dispositivos fílmicos sintomáticos de um novíssimo cinema contemporâneo. O que eu proponho aqui é desenvolver, com O Som ao Redor e Aquários, um estudo dessas intensidades que emergem nas relações entre os sons e as imagens das políticas das obras mencionadas. Assim, o que pretendo é analisar como se relacionam os ruídos, as ruínas, os rastros de voz e as suspensões, que são dispositivos privilegiados pelo diretor, como estratégias que fazem o cinema repensar aquilo que resta nos diversos processos de colonialidade da cultura brasileira, como emergências das fantasmagorias reativas e forças tanto afetivas quanto políticas ainda não reelaboradas no imaginário nacional, as quais retornam nas práticas e relações sociais do país. A pesquisa contempla essas duas produções, onde se observa, na composição fílmica, a recorrência de fragmentos sonoros disjuntivos entre os sons e as imagens, movimentos de corpos não vistos, cortes abruptos e movimentos de câmeras disruptivos, como procedimentos que, no tecido da película, atestam que o filme em questão está distante de ser uma construção das narrativas lineares e teleológicas. Nesse sentido, é possível afirmar que há momentos em que o próprio aparato fílmico torna-se objeto estético que vem à tona na tela.
Tal construção produz aquilo que Ismael Xavier, em seus estudos, denomina de opacidade, a linha de fuga através da qual o espectador pode intervir na contextura do texto cinematográfico, participando desse jogo dramático. Em Um Som ao Redor, especificamente, a câmera, narrador, desloca-se de um lugar onisciente, distanciado, para assumir o olhar do espectador, como nas sequências localizadas numa antiga fazenda da Zona da Mata de Pernambuco, que ultrapassam a diegese, a exemplo do banho de sangue na cachoeira da cena das ruínas do cinema, criando, portanto, imprecisões e lacunas autorreflexivas na composição fílmica que dizem da própria impossibilidade da definição clara dos acontecimentos. Tais lugares rarefeitos de fronteiras captadas pela câmera, a qual atravessa as contradições dos espaços, permitem ver num misanambime infinito, na especulação do drama pela forma, os tracejamentos da montagem, nos quais os próprios espaços se tornam não metáforas imagéticas dos conteúdos presentes nas imagens, mas em formas de pensamento cinematográfico que afetam o espectador. Então, é nessa compreensão que analiso a problematização da confluência entre som e imagem, observando justamente como são construídos agenciamentos atravessados pelas forças produtoras de pensamento. Analisando justamente o conceito mais amplo dos filmes, compreendemos que tal forma de construção do discurso cinematográfico faz emergir a lógica das relações de poder, as quais se estabeleceram no espaço colonial, mas que persistem no espaço urbano contemporâneo. O que eu pretendo trabalhar nessa tese, né? Justamente esses hiatos que se inscrevem na tentativa de pensar as permanências desse passado reativo que ainda assombram as relações sociais. Nesse sentido, vislumbro que são nesses momentos que a cinepoética vem à tela, capturando, portanto, as sensações de um passado, não apenas representando esse passado de forma naturalista. Então, compondo as intensidades nos procedimentos poéticos que Kleber Mendonça propõe uma experiência estética que possibilita a experiência da arte cinematográfica como interrupção de automatismos que teimam a revisitar sintomaticamente e assombrar os cotidianos urbanos. As ausências de rostos, as suspensões e de corpos que não são vistos ali na cidade de Recife, né, num bairro específico, mas que se percebe mesmo na negação da evidência enunciativa, tais movimentos, né, pensando dentro de uma perspectiva como pensa Deleuze, podemos dizer que os filmes aqui postos em análise encontram-se rentes às artes intempestivas que devem criar, nas palavras de Deleuze, que cito ele, vácuos de não linguagem, interruptores para escapar ao controle. Especificamente no Som ao Redor, duas forças aparecem. De um lado, é possível ler no prólogo que a estaticidade das fotografias em preto e branco, desgastadas pelas passagens do tempo, remete-nos a um tempo morto, a um espaço em ruínas. No entanto, sob o ruído dos acontecimentos diários de um bairro de Recife, ergue-se uma fantasmagoria que atualiza no presente a força reativa e repressiva desse tempo e espaços arruinados no ambiente contemporâneo da cidade. Tal espaço habitado e ruidoso contrasta, em princípio, com o aspecto ermo do engenho decadente da primeira sequência. No entanto, não seria nessas frestas, né, nesses ruídos, nesses grunhidos do próprio cinema antigo que aparece nessa fazenda da Zona da Mata, também desativado, né, um locus fantasmagórico que estaria uma referência à arte como uma política da sobrevivência dessas vozes e espaços. Tais agenciamentos ocorrem restituindo uma revelação, não do passado, mas possibilidade de leitura do presente.
Por outro lado, a exposição de fotografias no prólogo ao som dos ruídos, como extratos diretos do funcionamento da cidade, e as presenças que se movem, mas não se mostram por inteiro nas narrativas, constituir-se-iam um museu movente e nômade que nos possibilitaria uma leitura não apenas da subsistência das formas de colonialismo, mas principalmente da construção de rotas de fuga que se constituem a própria arte. Então, penso que Kleber Mendonça opera essa fusão, né, de diferentes gêneros de imagem, assim, além de deshierarquizar os papéis estabelecidos para a imagem e o som na cinematografia, o diretor põe em questão os limites do território nos gêneros fotografia e cinema, interrompendo a lógica da imagem em movimento, da sequência ascendente, assim como da transparência, criando uma espécie de fotografia expandida em linhas de fuga, alargando os liames e possibilidades entre o fotográfico e o fílmico. É possível afirmar que tais rastros de imagem e sons da cidade contemporânea, esses restos de vozes que se constituem, eles se constituem em personagens, mas não ao modo da fábula, não estão presos à diegese da trama. São existências que comparecem ao palco, corpos fantasmagóricos, e em alguns momentos surgem como existências imateriais. Tais espectros, presentes na cena urbana, podem ser associados ao conceito de impersonagens cunhado por Sarrazaki em seus estudos sobre a produção dramática moderna e contemporânea. Como no teatro rapsódico, essas presenças não se apresentam pelo vetor da ação, mas também se apresentam sob a mediação de uma câmera distanciada, mas que se insinuam por vias oblíquas. A dramaticidade parece se instaurar nos espantos promovidos pela presença impessoal desses espectros. Nesse sentido, é possível inferir que tais espectros teatralizam o humano, porém, operando outro uso da linguagem cinematográfica, ou melhor, promovendo uma expansão do cinema para outros espaços cênicos, tanto no que diz respeito à captura das intensidades poéticas, bem como nesse sentido aqui, no sentido que pensa Sarrazaki, a personagem que se eleva até aquilo que eu chamaria de impersonagem. Aqui cito esse trecho dele. Então, desse modo, ao identificar esse hibridismo de gêneros no teatro, com o procedimento de expansão da fábula, compreende-se esse status híbrido, né, até mesmo monstruoso, do texto, esses encobrimentos sucessivos da escrita sintetizados pela metáfora do texto tecido, que caracteriza a rapsodização do texto. No segundo filme, Aquários, é possível inferir que tal suspensão dá-se no âmbito da constituição dos signos poéticos, como o mar, o cupim, e o próprio projeto de inserção ativa das canções, a partir da abordagem da temática da política dos espaços, das desterritorializações, das invasões, ocupações e insurreições, forças presentes na poética de Kleber Mendonça desde o Som ao Redor e que retornam em Aquários. Podemos afirmar que o diretor posiciona-se como um artista pensador ao potencializar em cinema, jogando com o campo, com campos do pensamento, mas aliados do cinema com as linhas que atravessam o cinema moderno. E aqui eu falo especificamente nesse diálogo com Godard e com Glauber Rocha, que são intercessores privilegiados com os quais Kleber Mendonça dialoga. A lógica do neocapitalismo especulativo é aqui tratada a partir da abusiva trama da agiotagem imobiliária, a qual reelaborada pelo diretor como um ensaio de resistência, não a resistência aniquiladora, provocando afetos que concebem linhas de fuga contra o organismo político que se consolida numa estrutura óssea, revogando todas as plasticidades possíveis de um corpo invadido, um corpo em sentido mais amplo, como corpo social, podemos dizer,
agora como uma metástase produzida artificialmente pelos agentes do neocapitalismo. No contexto da imagem fílmica, a inserção do signo cupim torna-se imagem-signo de um câncer implantado no prédio, um tipo de cupim voltado à demolição, disseminado pelo edifício, mas cuja colmeia será devolvida pelo protagonista aos tubarões da consultora imobiliária. Nas duas obras, percebe-se que os dispositivos fílmicos tornam visíveis forças dissonantes em conflitos intensivos, como fantasmagorias que retornam em diferentes tempos. É nesse interstício entre som e imagem, numa duração dilatada, que nos fala Deleuze, que os filmes que compõem o corpus deste estudo nos colocam de imediato diante da cordialidade brasileira reativada e encarnada nas relações sociais contemporâneas. Em Um Som ao Redor, por exemplo, isso ocorre nas relações entre empregados e empregadores. No bairro de Recife e em Aquários, as relações são afetivas e, ao mesmo tempo, coercivas. Mas esses fantasmas cobram seus tributos na intensidade da resistência, do gesto político, na criação de levantes, a exemplo da devolução do câncer, a colmeia de cupins aos novos opressores. Obrigada. Obrigada, Midian. Agora eu passo a palavra a Maria de Abreu. Olá, obrigada. Bom dia a todas e todos. Um prazer participar de mais um congresso da Abralic. Felizmente ainda não de volta presencial. Agradeço aos organizadores do simpósio, cumprimento os colegas participantes. Eu sou doutoranda do Programa de Literatura, Cultura e Contemporaneidade da PUC do Rio, e agora eu estou no período final do sanduíche na Universidade Nova de Lisboa. A minha pesquisa trata de voz no cinema contemporâneo, especificamente a voz acusmática e a sua condição espectral. Eu vou compartilhar minha tela. Vocês estão vendo? Agora vai aparecer. Antes de começar, eu vou só tentar testar rapidamente, porque eu entrei mais cedo, mas não funcionou do outro jeito. Só ver se o som está saindo. Vocês ouvem? Maravilha, obrigada. Deixa eu compartilhar os slides. Bem, sobre a minha fala, a partir de um filme que narra a aventura de uma voz que vai parar dentro de um corpo, a ideia é trazer não uma análise formal, mas justamente uma jornada pelo filme, um percurso na companhia de alguns intercessores teóricos que, na minha leitura, tratam de questões que o filme dispara. Desde já, eu peço desculpas pelos inevitáveis spoilers para quem ainda não viu o filme. No ensaio A Ficção como Sexta, uma teoria, Ursula Le Guin defende novas maneiras de contar histórias a partir da hipótese de que a primeira ferramenta inventada pela humanidade tenha sido um recipiente e não uma arma, ao contrário do que sugerem teorias por muito tempo hegemônicas, teorias que ganham uma imagem mnemônica na clássica cena de um primata descobrindo a potência destruidora de um osso animal no filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, de Stanley Kubrick. A autora estadunidense recupera a ideia de Elizabeth Fisher de que nossos primeiros ancestrais eram predominantemente coletores, podendo sobreviver perfeitamente de uma alimentação à base de folhas, frutas, raízes e sementes apanhadas por onde andavam. Segundo Le Guin, ao invés de objetos feitos de ossos, galhos ou pedras, com a função de quebrar e matar, o ser humano, na verdade, necessitava de uma bolsa, uma mochila para transportar alimentos coletados e a própria cria em seus deslocamentos. O que moveria a caça de animais de grande porte seria menos a necessidade vital de ingerir carne do que a possibilidade de narrar batalhas heróicas na volta de uma caçada. A teoria da cesta como ferramenta primordial implica em Le Guin o desejo de outras histórias, narradas de um ponto de vista mais acolhedor que o do herói que vence lutas, comumente associado ao gênero masculino.
Os conflitos não ficariam de fora dessa nova maneira de contar histórias, mas esse não seria seu motor central. Em conversa com o Ricardo Aleixo, na série Janelas Abertas, a atriz, dramaturga e diretora Grace Passot lança a mão de uma metáfora que faz ressoar a teoria de Ursula Le Guin. Ao contar que escreve seus textos teatrais já pensando no corpo que vai vocalizar aquelas palavras, diz sobre o processo, abre aspas, como se eu estivesse fabricando um escudo para alguém, uma matula, algum objeto estranho, cheio de macumba, para uma pessoa que em algum momento vai performar algo. O recipiente que Grace preencheu com o texto de vaga carne foi ofertado a seu próprio corpo, em cena a serviço de uma voz. Escrito e protagonizado por ela, o monólogo premiado estreou em 2016. Desde a escrita do texto, a autora enxergava uma identidade porosa no material, que a convidava ao exercício de articular diferentes linguagens. O filme de mesmo título, dirigido por Grace em parceria com Ricardo Alves Júnior, que também é parceiro de criação na peça, foi exibido pela primeira vez na Mostra de Cinema de Tiradentes em 2019, ano em que Grace Passot foi homenageada do evento. Antes da realização do filme, o livro com o texto da peça havia sido publicado pela editora Javali em 2018. Na abertura, há a indicação da cena proposta. Quem? Uma voz. Onde? Um corpo de uma mulher. O texto com as rubricas é disposto em uma diagramação que provoca uma interação com o movimento da voz personagem que tudo é capaz de invadir. Páginas completamente preenchidas colocam o leitor em contato com o fluxo sonoro, enquanto uma sucessão de páginas em branco ou com apenas poucas palavras clamam por pausas e remetem ao vazio do silêncio. O filme é uma transcriação do espetáculo teatral homônimo. Cunhado por Haroldo de Campos, o termo transcriação designa uma prática crítica e inventiva de tradução que busca recriar, na língua de chegada, efeitos poéticos da língua de origem. Em relação a fazeres artísticos distintos, como texto, peça e filme aqui tratados, o termo sugere um trânsito criativo para além de uma adaptação. Apesar de usar uma sala de teatro como locação, os diretores procuraram explorar potencialidades próprias do meio audiovisual, que vai muito além do que seria um registro da peça. O ato de manipulação da narrativa inerente à montagem audiovisual permite que a transcriação cinematográfica do texto dramatúrgico de Passot embaralhe de maneira inventiva todas as possibilidades de apresentação da voz protagonista, dando-lhes contornos e descontornos enriquecedores. Enquanto o espetáculo teatral apoiava-se primordialmente no domínio da atriz em performar os desvãos e os encontros entre voz e corpo, o cinema permite intensificar o jogo de desacordo com os meios próprios da linguagem audiovisual. Desculpa. O filme começa destacando a esfera acústica. Não há imagens. Vê-se somente o breu e ouve-se a voz que entoa. Então, a personagem Voz se apresenta narrando sua aventura de invadir corpos de seres vivos e também inanimados, atribuindo características a cada um. Os cães seriam superiores, os cremes são deslizantes, o café é um rock. A Voz enfatiza que escolheu se comunicar com as palavras do bicho-homem, que, segundo ela, são tão egoístas que só entendem as próprias línguas. A fala se estende sobre a tela preta durante os 5 minutos iniciais do filme, até o momento em que surgem... Desculpa aqui, gente, estou meio confuso com as várias telas que eu tenho, só um instante. Pronto. Surgem flashes de planos de detalhe de um cão. Ouve-se um ruído de água, seguido do que parece ser o som de fogo, estalando ao fundo do elemento sonoro principal da voz, que lista imagens em que penetrou.
Imagem cadeira, imagem sofá, imagem azeite, imagem âmbar, imagem pato, imagem cavalo, imagem cachorro, imagem mulher. Nesse momento aparece pela primeira vez a imagem de um corpo humano feminino, que ainda não é o de Passot, e sim da atriz Tássia de Paula. Em seguida, vemos as cadeiras da plateia de uma sala de teatro vazia, que a voz sugere que também pode invadir, um refletor desfocado e, finalmente, a imagem de Grace Passot de perfil e estático. A narração vai descrevendo o interior do corpo invadido dessa mulher. Em transição sutil, a voice-over que pairava passa a sair da boca da mulher em quadro. A atuação precisa de Passot e a edição sonora dão conta de tornar concreta a sensação um tanto esquizofrênica de ver um corpo estático emitir uma voz que narra e modula um fluxo de movimento constante. Nos primeiros momentos de invasão da voz no corpo de Grace, o que se ouve e o que se vê são estranhamente distintos. Os diretores aproveitam o mote do texto teatral para fabular cinematograficamente a proposital colagem imperfeita entre a voz que é protagonista e o corpo da mulher que é ocupado, no próprio ato da encenação, intensificada por recursos disruptivos próprios da montagem e da pós-produção de som, como a alternância entre voz diegética e não diegética, distorções e ruídos. Há constante hesitação entre som, imagem e sentido do que é dito. Em seu percurso veloz, a voz de Vaga-Carne segue descobrindo o corpo da mulher. Experimenta movimentos enquanto descreve impressões. Ergue um braço, balança a cabeça, então há um corte do plano médio para um close nos olhos de Grace. A partir daí, a voz se dá conta de que é olhada e inicia, de fato, um apelo por diálogo com outros corpos que são mostrados na plateia. Não por acaso, todos de pessoas negras, conhecidas da cena cultural de Minas Gerais, como o cineasta André Novaes de Oliveira e a atriz Zora Santos. A expressão cor-corpo é dita pela voz encarnada na mulher quando ela convoca a plateia a ocupar seu corpo com palavras. Na performance de entoar os termos em repetição, seus sentidos acabam por se dissolver em um jogo de respiração, voz e corporeidade. O procedimento formal do texto em fluxo, desse momento em particular, de Vaga-Carne, ameaça a ideia de que a palavra falada serve acusticamente a significados essenciais. A dramaturgia experimental de Grace vai ao encontro de uma prática artística que Adriana Cavareiro reconhece em alguns escritores, que na busca de um caminho inverso à urgência de significação, contrariam, segundo a autora, uma das bases da filosofia ocidental quando fazem prevalecer o vocal no lugar do semântico. Em entrevistas sobre a peça e posteriormente sobre o filme, Grace menciona a intenção, em seu dispositivo dramatúrgico, de causar um estranhamento de uma esperada harmonia entre gesto e fala. A ideia é justamente tensionar essa relação, retirando as palavras de um lugar estável e colocando-as em movimento. Vou mostrar mais um trechinho. Opa. Ah, bicho, será? O que é? Vamos invadir o corpo dessa mulher com palavras? Sim? Vamos ocupar o corpo dessa mulher com palavras? Gritem palavras, aí eu boto aqui dentro, eu, não ela. Gritem palavras, vamos transmutar o corpo dessa mulher. Essa mulher aqui só microfone, porque não tem nada de receita. Gritem palavras, eu boto aqui. Gritem palavras. Ai, grita. Eu boto aqui. Ai, grita. Gritem palavras. O momento de repetição performática no filme é subitamente interrompido por uma expressão da vontade da voz em querer deixar o corpo da mulher, como a gente viu.
A voz, antes dotada de plena autonomia para entrar e sair de matérias, vê-se aprisionada num dado corpo feminino e passa a perceber, aos poucos, a dimensão da existência de determinada identidade na sociedade. A constatação, trabalhada alegoricamente em Vaga Carne, de que o som da voz humana dispara juízos a respeito de quem a emite, está no cerne do ensaio Gêneros do Som, de Anne Carson. Com interesse em deslocar sensibilidades calcificadas, a autora parte da premissa de que o som tem gênero e carrega uma série de atributos cristalizados pela cultura patriarcal desde a antiguidade. Cito: sua estratégia principal é criar uma associação ideológica do som produzido pelas mulheres com o monstruoso, a desordem e a morte. Fim de citação. Ao investigar o porquê da voz feminina causar tanto desconforto, ela sugere que há nessa voz algo que perturba a descontinuidade entre o dentro e o fora. Citando mais uma vez, é como se o gênero feminino fosse, de modo geral, um tipo desagradável de memória coletiva das coisas indizíveis. Fim de citação. Anne Carson identifica ainda em certas práticas de tradução a ideia de catástrofe como uma resposta de gênio a partir de uma fúria contra o clichê. A permanência na catástrofe vai ao encontro da definição de Cthulhuceno trazida por Donna Haraway e o seu ficar com o problema, contrapondo-se a conceitos que seriam diagnósticos históricos, como o antropoceno e o capitaloceno. Haraway propõe outras formas de mirar o contexto, considerando não um período na escala de tempo geológico, mas um estado que atravessa passado, presente e porvir em um movimento serpenteante, um espaço-tempo da fabulação. Nessa desorganização da experiência temporal linear, nos encontraríamos em um presente espesso, onde o humano sai do lugar de centralidade e situa-se horizontalmente entre outros seres e coisas, criando elos inventivos, assim como fazia a voz perambulante de Vaga Carne. A catastrofização da comunicação, expressão de Anne Carson, fica evidente no segmento final do filme. A protagonista, depois de se descobrir grávida, passa a expressar apego ao corpo que gera uma vida. Ela adentra um espaço que parece uma sala de controle com fortes ruídos de fundo. Em seu discurso contraditório, a voz agora volta a querer deixar o corpo da mulher. Se queixa do fluxo interrompido nesse corpo, um corpo que ameaça a memória de variados contornos até então experimentada pela voz. Ela arranca um objeto preso numa das máquinas, se desculpa e perfura o próprio ventre. Em plano fechado, no rosto de Grace, um líquido escuro escorre de sua boca. A mulher vai perdendo força e a voz ainda resiste, dizendo. O último trecho, gente. Ai, meu Deus, eu acho que eu perdi, só um instantinho. Tá aqui. Bom, ela diz que a máquina da mulher está perdendo a sua consistência e ela não consegue sair dali ainda. A voz serpenteante que animava matérias e atravessava tempos está agora completamente emaranhada ao corpo da mulher e a seus afetos. Reconhece finalmente que o corpo que carrega é de uma mulher negra e, como tal, faz um último apelo à câmera, mas as palavras saem sem o respectivo som, não há mais voz. O forte ruído do ambiente maquínico toma conta. Corta para a tela preta. Enquanto os créditos sobem, uma música com batidas de tambor se mistura a conhecidas vozes femininas interrompidas, como as de Dilma Rousseff e Marielle Franco. Na já mencionada conversa da série Janelas Abertas, Grace sugere a refundação da ideia de escuta como algo ativo, referindo-se especificamente à história do Brasil, marcada por silenciamentos de tantas ordens. O fato dela ter começado a escrever e dirigir teatro por uma necessidade de dar vida a textos em que conseguisse se reconhecer diz muito sobre a premência de enxergar corpos e escutar vozes pulsantes de memórias que vem resistindo à diuturna tentativa de apagamento. Agora volto a Ursula Le Guin e sua proposta de ficção como sexta, que resiste à submissão a uma narrativa que nos contam como se fosse a única. Ela diz: o problema é que todos nós nos deixamos fazer parte da história assassina, e por isso podemos chegar ao fim junto com ela.
Assim, é com um certo sentimento de urgência que procuro a natureza, o assunto, as palavras da outra história, a história não contada, a história de vida. Fim de citação. A resistência narrativa heróica tem se dado no fortalecimento de vozes que contam suas próprias histórias, carregadas de uma ancestralidade que permeia temporalidades. Investigando os limites da linguagem nas artes da cena e sua expansão no meio audiovisual, vozes como a de Grace Passot nos fornecem alimento para preencher matulas, bolsas, cestas, que carregamos na árdua travessia da estranha realidade em que nos encontramos, sem perder de vista o despertar em novas histórias que revelem tramas mais acolhedoras e plurais. Obrigada. Obrigada, Maria de Abreu. Depois é que a gente vai abrir para uma conversa. Muito interessante a sua pesquisa. E eu passo agora a palavra a Eduardo Reis, para que faça a sua comunicação. Bom dia a todos, é uma alegria participar desse encontro. Agradeço a minha orientadora Cássia Lopes, ao Sandro Arnelas, a Lisa e a todos os meus colegas aqui presentes. Meu nome é Eduardo Reis Silva, sou doutorando em artes cênicas no programa de pós-graduação da UFBA. A minha pesquisa é sobre Almodóvar, mais especificamente sobre a região-mãe nas lentes de Pedro Almodóvar e a poética do desaparecimento. Inicialmente, eu gostaria de compartilhar aqui com vocês uma epígrafe do próprio cineasta, que é a seguinte: é a mãe que nos põe no mundo e é ela que nos inicia nos mistérios do mundo, nas coisas essenciais e nas grandes verdades. Talvez eu idealize as mães, mas aquelas que aparecem em meus filmes são iniciadoras. Então, a proposta desse texto, de minha pesquisa, é realizar uma análise sobre a temática dos desaparecimentos de personagens, de enredos, pais, mães, filhos, na obra cinematográfica do referido cineasta. A partir do diálogo com o conceito de região-mãe, cunhado por Maurice Blanchot, na obra O Livro por Ouvir, no qual trata da musicalidade do canto das sereias presente na Odisseia de Homero. O estudo contempla a leitura de cenas dos filmes Tudo Sobre Minha Mãe, de 1999, Julieta, de 2016, Dor e Glória, de 2019 e Mães Paralelas, de 2021. Filmes que tecem seus sentidos e rompem referentes, reescrevendo, sob o risco da criação, o próprio conceito de cinema. Desde seus primeiros filmes da década de 80, aos mais recentes, todos eles colocam em evidência não apenas as rasuras dos enquadramentos, como também gestos estranhos às padronagens dos hábitos costumeiros, inscritos em uma lógica político-ocidental. Mais especificamente nas obras citadas do referido cineasta espanhol, percebe-se a construção de uma poética e de uma política dos afetos, as quais tensionam e deflagram, em imagem e movimento, uma territorialidade máter, na qual tudo parece se desenrolar como um lugar de acontecimentos, como uma zona de criação e de produção de intensidades. Em Tudo Sobre a Mãe, de 99, percebe-se o confronto aos temas seculares de uma Espanha ainda extremamente religiosa, confronto este que já estava presente em todos os seus filmes anteriores. Em oposição a este tótem físico e metafísico da religiosidade, presentificado na imagem da Sagrada Família de Gaudí, nota-se uma forte aliança a tudo aquilo que é mistério no desejo, nas vontades mundanas e nos impulsos estigmatizados. Suas personagens estão sempre abraçando o que há de mais nebuloso e sombrio. São avessas aos enquadramentos, não por rebeldia ou excentricidade, mas sim por serem o que são, por existirem e resistirem a esta mesma sombra a qual foram delegadas. Nesse sentido, parece haver uma espécie de lampejo e de luminosidade no assombro, ao exercitarem o que Nietzsche chamou de transvaloração de todos os valores, ou seja, as zonas de semiluz de suas personagens no exercício vital de desterritorialização dos valores impostos pela sociedade que afirmam suas próprias trajetórias. São representações possíveis, mais que possíveis. Muitas delas sequer perguntam ou buscam respostas aos seus desarranjos. Quando se trata da partilha da vida comum,
das grandes e pequenas cidades espanholas, das grandes e pequenas existências que habitam as ruas, as casas, os povoados, os clubes e os pontos de prostituição de travestis, hospitais, trens, aeroportos e estradas, não querem saber, não possuem crises existenciais, não buscam sínteses, não sofrem pelo estranhamento de si mesmas ou alheio. Simplesmente lançam-se em abismos aos quais acabam por emergir, rasurando os determinismos que as fizeram afundar. Existem, não paralisadas frente ao irremediável, mas sim persistem ao avançarem os terrenos dominados pelas estruturas das historiografias, da ciência, do pensamento filosófico e político ocidentais, pelos debates acerca dos gêneros e de suas corporalidades, pela explosão da interpretação binarista que sentenciou por séculos os desejos e suas experimentações. Muitas personagens escapam das formas compreensíveis da linguagem que nomeia tudo e todos, e mesmo que ainda não existam enquanto sujeitos e sujeitas na gramaticalidade de uma língua materna ou em qualquer outra língua que ainda não foi capaz de incorporar os avessos no lado principal de suas determinações e setorizações de significados e significantes. Almodóvar, então, parece criar uma gramaticalidade mãe em imagem e movimento, temporalidades outras que legitimam tais existências. E é no texto El Mundo e seu louca algarabia, uma tradução próxima, O Mundo e seu burburinho louco, de 2008, que Pedro Almodóvar, né, publicado no site do escritor catalão Henrique Villamatas, percebe-se, né, nesse texto que Almodóvar escreve, que Villamatas publica, né, no seu próprio site, percebe-se um certo flerte do cineasta espanhol com alguns temas da literatura do referido autor. Neste caso, detém-me a temática do desaparecimento e de como essa ideia se desdobra na filmografia de Almodóvar. No texto em questão, o cineasta espanhol faz um elogio ao livro Diário Volúvel, de 2008, ao brincar com o seguinte pensamento, abre aspas, Villamatas, para mim, é um personagem de ficção. Parece que o cineasta se apropria do ideário contido nos livros de Villamatas, no qual seus personagens estão sempre se escondendo, fugindo e desaparecendo, como também ao que se refere ao isolamento do referido autor. Em Almodóvar, o desaparecimento é acontecimento. No tensionamento de sucessivos planos de realidades, de falsos enredos, a história se faz no viés, nas rasgaduras da representação. A ficção estilhaça sua própria identidade fictícia e, desse modo, narrativas que aparentemente conduziriam ao desenvolvimento dramático do roteiro diluem-se para dar vazão a outros sentidos na acepção mesmo de um testemunho. E aqui recorro às palavras de Blanchot, atualizando-as para o cinema, de que a cena, abre aspas, é o lugar aonde ele, o acontecimento, é chamado para acontecer, fecha aspas. Nessa profusão de enredos sobrepostos, bifurcados, amalgamados, não é surpresa alguma a semeadura de questionamentos, como, por exemplo, o que é verdadeiro e o que é falso? Mas a verdade da ficção já não é falsa, antes mesmo de ser descoberta como falsa? Os personagens são personagens da memória de outros personagens? Onde começa e onde demarcam-se os inícios e os desfechos dessas histórias? O que aparece e o que desaparece e por quê? E o que desaparece é o que faz a narrativa mover-se, é nessa escavação constante de personagens, narrativas, memórias, que a história se move. Aqui eu pego uma citação do Eduardo Galeano, que é o escritor uruguaio, que finaliza o filme Madres Paralelas, que é a seguinte: não há história muda. Por muito que ela queimem, por muito que ela rompam, por muito que ela mientam, a história humana se nega a calar-se da boca. Não há história muda. Por mais que a queimem, que a dilacerem, por mais que mintam, a história humana se nega a calar a boca. Frase, né, desse escritor uruguaio Eduardo Galeano. Então, na sequência, podemos perceber que em Dor e Glória, filme de 2019, nos deparamos com deslocamentos de significantes, a exemplo da mãe do personagem Salvador, que no filme é o diretor de cinema. A mãe que aparece na fotografia com olhos azuis não é a mesma mãe que habita a cena.
bem como a transmutação do rosto de Julieta na cena em que a filha seca seus cabelos com a toalha antes de desaparecer, ou no desaparecimento-morte do bebê trocado em Madres Paralelas, aludindo aos filhos e pais desaparecidos na ditadura franquista. Cenas que parecem realizar deslocamentos da própria lógica do pensamento, dando a ver possibilidades de outros corpos, de outras filiações, no instante mesmo em que vemos esses estranhamentos cênicos. É no jogo de desaparecimento que Almodóvar parece tecer códigos outros. É nesse sentido que compreendo a região mãe como a lente pela qual as personagens maternas com seus filhos e filhas aparecem e desaparecem. É no nascedouro máter dessas narrativas e é diante da imagem da mulher e, consequentemente, da imagem da mãe, que essas mães ganham, abre aspas, a força de narrar, fecha aspas, no sentido mesmo do que diz de Huberman, ganham a força de narrar e de falar com a premissa de ali aparecer, desaparecer, reaparecer e redesaparecer como vagalumes, a partir de uma iluminação intermitente, que é também, assim como para os vagalumes, uma vocação à iluminação em movimento. Desse modo, é no conceito da região-mãe de O Canto das Sereias, em um espaço do imaginário, de Livre Porvir, de Maurice Blanchot, que o filósofo francês mensura a façanha imperiosa da tentativa de captura do Canto das Sereias na saga heróica de Ulisses na Odisseia de Homero. A região-mãe seria, então, uma zona na qual se despertaria no homem, abre aspas, a esperança e o desejo de um além maravilhoso. E esse além só representava um deserto, como se a região mãe da música fosse o único lugar totalmente privado de música, fecha aspas, mas sim o espaço da narrativa como espaço de acontecimento. Aqui tem uma outra citação, também de Blanchot, que é a seguinte: a narrativa não é o relato do acontecimento, mas o próprio acontecimento. O acesso a esse acontecimento, o lugar onde ele é chamado para acontecer, acontecimento ainda por vir, e cujo poder de atração permite que a narrativa possa esperar também ela realizar-se. Então, Almodóvar e o seu cinema nos convocam a pensar ao propor multiplicidades de trajetórias dramáticas borradas pelo sombreamento de representações, de ideias, de imagens, de afetos, de códigos morais e éticos nada ortodoxos. Acabam por desestruturar e confundir propositalmente a lógica das edificações epistemológicas e das convenções estabelecidas pelo ideário comum, salvaguardadas por uma consciência e inconsciência coletivas, que leva adiante os pragmatismos secularizados pelas bases do pensamento ocidental. Esta proposição disruptiva almodovariana abre fendas para coautorias com o espectador, fazendo-o participar da criação, estimulando-o ao construto de pensar a imagem não somente no sentido de uma ficção, de uma trama cinematográfica, mas, sobretudo, no próprio ato de ver e olhar as coisas, a vida e as suas complexidades e paradoxos. Como se não fosse mais obrigatório perguntar o que é isso ou aquilo, mas sim o que se faz com isso e com aquilo, quando o desaparecimento do referente ou o esmaecimento de um referencial torna-se experiência necessária na criação de outros códigos que abarquem outras percepções de entendimento, ao ponto de não mais dependermos de um conhecimento universal, irrevogável e eterno. Obrigado. Muito obrigada, Eduardo, pela sua bela fala. E passo agora a palavra a Paula Alice. Olá, gostaria de começar saudando as pessoas aqui da mesa. Olá, Cássia. E começar também me apresentando. Eu sou Paula Alice, sou professora vinculada ao UFRB, ao Centro de Cultura, Linguagens e Tecnologias Aplicadas, em Santo Amaro, Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. E quero marcar, antes de começar, também a alegria, né, de estar participando da Bralic. Eu tenho uma trajetória bastante vinculada a letras e, para mim, é muito bacana, de certa forma, um regresso à minha casa. E
e vamos lá. Para esse trabalho, para essa participação aqui na Bralic, eu fiquei pensando muito no que trabalhar, e como eu estou com um pós-doc previsto para o ano que vem, eu resolvi retomar um trabalho da minha tese de doutoramento que definiu um pouco dos meus interesses como pesquisador e como artista. Eu tenho um trabalho que, mais ou menos desde 2014, tem se voltado para a pesquisa em relação às linguagens artísticas dedicadas às infâncias. Bom, eu vou ler para vocês o texto com esse intuito de retomada, né? No doutorado, eu trabalhei minha tese, eu usei, inclusive, para o nome da comunicação, o nome da tese, o título da tese, que foi O que é um infantil, perspectivas, expectativas e tabus transmediáticos a partir de Miúdo e Guarda-Chuva, que é um trabalho meu que teve alguns desdobramentos, e no PPGAC, que é o Programa de Artes Cênicas, no qual eu desenvolvi a tese, existe uma linha de pesquisa que é ligada a processos criativos, que, embora não tenha sido minha linha estava ligada a estudos de recepção, proporcionou um cruzamento entre um trabalho que eu fiz, cuja criação eu assino também em colaboração com outros artistas, e a possibilidade analítica em relação a ele. Então, vamos lá. Coloco-me aqui ao iniciar esta comunicação na Bralic como criadora e pesquisadora multidisciplinar, cujos trabalhos de maior repercussão e desdobramentos têm se voltado para as inter-relações com a infância. Retomo aqui meu trabalho de tese de doutoramento defendido em 2014, à luz do lançamento do longa-metragem em animação em 2019, que leva o mesmo nome do curta-metragem, do conto e da peça teatral Miúdo e Guarda-Chuva, todos de minha autoria, compartilhada na dramaturgia da peça e nos roteiros com Vitor Caires, que é um artista também ligado a teatro, na interface com jogos eletrônicos também. A trajetória de Miúda foi amplamente investigada na tese, desde o gesto embrionário da escrita do conto, passando pela tradução teatral e posterior adaptação para o cinema de animação, com foco em relacionar os discursos produzidos sobre a infância às leituras feitas sobre as obras, buscando tomar uma posição criativa de enfrentamento ao discutir os usos da infância, desejando uma maior politização das ações artísticas voltadas para as crianças, a fim de repensar modelos engessados, estereotipados e estagnados. A leitura crucial da tese, portanto, redimensiona infância e literatura, teatro e cinema, aventando conexões entre o tabu e o estereótipo como instâncias de luta e de conforto, tensionando a mudança paradigmática que se processa na atualidade no tocante à revisão de estigmas hegemônicos e narrativas infantis contemporâneas. Meu trabalho de tese foi catapultado pelas inquietações surgidas a partir da experiência de montagem que vivi em Miúdo e Guarda-Chuva, espetáculo infantil escrito a partir de um conto homônimo de minha autoria. Esse conto, apesar de não ter sido escrito para crianças, já aponta em seu corpo elementos que aguçam o meu desejo de utilizá-lo como ponto de partida de uma peça infantil. É nesse cruzamento entre a página e o palco que Miúda foi tomando forma. Bastante comum vermos no teatro montagens de adaptações de obras literárias infantis, seja de autores consagrados, seja de contos populares ou tradicionais, como os de Perrault ou dos irmãos Grimm. E essa interação entre linguagens é tão comum quanto carente de exame. Tanto a crítica jornalística quanto os estudos acadêmicos se mobilizaram aqui no Brasil, primeiro no sentido do entendimento dos fenômenos relacionados à crescente produção literária dedicada à infância nos idos dos anos 1970. Esse escopo teórico-analítico é de grande valia para a compreensão, de modo comparativo, dos fenômenos relacionados ao teatro feito para as crianças, salvas, obviamente, as especificidades de cada linguagem artística. Em certo ponto do trabalho, lá em 2014, eu afirmo que o teatro infantil tem muito a aprender com a literatura infantil em suas recentes tradições, assim como com o cinema, outra linguagem frequentemente associada à vinculação de enredos, que, apesar de muito mais nova que a literatura e o teatro, aponta para lugares comuns e também lugares de diversidade, que marcam diferenças interessantíssimas no trato com a infância e com os limites de compreensão adulta do que é permitido criar para ela. Pensar sobre a recente produção de dança para crianças, por exemplo, principalmente aquela despreocupada com a veiculação de enredos, como o teatro e a dança produzidos para bebês, também reposiciona o olhar para as demandas em jogo na produção artística para os pequenos. Vale ressaltar que o interesse na comparação e o confronto entre linguagens, antes de desejar estabelecer qualquer tipo de hierarquia qualitativa, é o de vislumbrar de que modos elas investem à sua maneira em politizar as ações artísticas para crianças, repensando
modelos engessados, estereotipados e estagnados. Politizar aqui investe em que se pense sobre formatos artísticos interessados em reflexão, conscientização e proposição de trabalhos que se coloquem em constante revisão das práticas e valores relativos à sociedade e às relações humanas. Cada gaveta artística reserva para si seus clichês e preconceitos, e politizar essas ações dialoga com repensar esses valores em suas funções paradigmáticas. E como não poderia deixar de ser, do ponto de vista da aprendizagem, os trânsitos e negociações entre as artes são pensados aqui em fluxo e em rede. Aqui, nesta comunicação, retoma a pergunta título da tese, o que é infantil, que é o infantil, com vistas a analisar a principal mudança paradigmática implementada pela versão em longa-metragem da história, aventando uma formulação teórico-crítica que traga ao termo infantil outras chances de significação e ressignificação. O que implica em revisar perspectivas, expectativas e alguns tabus, nesse caso, entre as linguagens, quando se pensa em assuntos, temas, limites e deslimites, o pode ou não pode do estranho mundo que se mostra às crianças, para citar um título marcante da escritora e pedagoga Fanny Abramovich. A infância, para alguns autores, se delineia sob o imenso rol das imagens do outro, constantemente estabelecidas a partir de um lugar de fala normativo e ou normatizante. Uma citação. Poderíamos dizer, para começar, que se trata da imagem dos loucos feita pelas pessoas com o uso da razão, que afinal são as que definem o sentido da razão e da sem-razão, as imagens das crianças feitas pelas pessoas adultas, que são as que determinam o que é maturidade e a imaturidade. Apesar de todo o investimento naturalizante da fala normativa, refletir sobre como são fabricadas essas imagens, desmontando suas estratégias de classificação, exclusão e enquadramento através de aparatos pedagógicos, assistenciais ou terapêuticos que balizam o outro à semelhança do que é tido como normal e regular, faz com que se possa adotar a dimensão inquietante e, em certa medida, ameaçadora que esse outro exerce sobre a norma. Quando o garoto ou garota na escola articula alguns comportamentos que fogem ao padrão, ele é imediatamente encaminhado ao serviço ou núcleo de orientação educacional. O setor está autorizado a intervir, diagnosticar e sugerir medidas de controle que possam ajudar o aluno ou aluna a melhorar o comportamento e ou corresponder às expectativas da escola e dos pais em relação a ele. Muito antes de lidar com a dimensão ameaçadora, compreendendo o que nela é também potente, a leitura imediata, legitimada e endossada a assumir o papel da cura, entre aspas, pontua as falhas, deliberando demandas de correção do comportamento atípico. É possível educar um conjunto de pessoas de outra forma? Adora Svitak inicia sua fala na série de conferências TED Ideas Worth Spreading, perguntando à plateia quando foi a última vez em que eles foram chamados de childish. Para crianças como ela, na época com 12 anos, ser chamado de childish é uma ocorrência frequente quando a criança faz pedidos irracionais ou apresenta um comportamento irresponsável ou mostra qualquer sinal de ser um cidadão americano comum. Uma citação de uma fala dela. No entanto, eventos como imperialismo, colonização e as grandes guerras, aponta ela, foram todos feitos por adultos. Em contrapartida, pessoas como Anne Frank, Ruby Bridges, Charlie Simpson, são exemplos de crianças que são lembradas por atitudes que evidenciam que idade não determina comportamento. Os atributos associados ao termo childish são frequentemente vistos em adultos que, segundo ela, são tão frequentemente vistos em adultos que, segundo ela, se deveria abolir esta palavra discriminatória com relação à idade, quando se trata de criticar um comportamento associado à irresponsabilidade e irracionalidade. Ela continuou sua palestra intitulada O que os adultos podem aprender com as crianças, ratificando a possibilidade de se aprender com as aspirações inspiradoras e pensamentos esperançosos que podem ter algumas crianças, justamente por se permitirem sonhar com perfeição, ainda que de maneira utópica. O conflito central de Mil do Guarda-Chuva foi recriado do conto para a peça e depois recortado para o episódio piloto de série de animação, também divulgado como curta-metragem de animação. O longa-metragem, estreado no Animamundi em 2019, partiu da revisão desses materiais e foi o ponto de partida para ampliação e reconstrução do universo em projeto de série de animação ainda em andamento, iniciado em 2021. Ao longo da trajetória de Mil do Guarda-Chuva, de uma plataforma para outra, muitas negociações tiveram que ser empreendidas coletivamente em função de algumas especificidades e expectativas de mercado.
O conflito central da história gira em torno de Miúda, que alimenta sua planta carnívora de estimação com formigas, que, cansadas de serem comidas, arquitetam planos extraordinários para chamar a atenção da dona da planta no intuito de deixarem de ser usadas como alimentação exclusiva de sua algoz. Além dessa tríade, existem mais 2 personagens coadjuvantes que acentuam a tensão engendrada pelo conflito, ratificando as dúvidas e necessidades de resolução da protagonista. Seu Zé, o carteiro que morre de medo da planta, e Inércia, a vizinha que adora a planta. De modo geral, a configuração dos personagens manteve um desenho parecido no trânsito entre as linguagens, à exceção de Miúda. Do conto para as demais narrativas e na transposição do discurso épico para o dramático, as formigas ganharam, para além da dimensão de bando, como trilha de formigas, 2 personificações, a formiga branca e a formiga azul, também chamados de FA e FB. Parte da composição da dupla está intimamente atrelada à inspiração bakhtiniana de Esperando Godot. Os diálogos aparentemente nonsense criam conexões parciais entre os planos extraordinários que eles criam para chamar a atenção de Miúda e as divagações que compõem a maneira desses personagens lidarem com a vida. O intuito é de contrastar o suposto pessimismo com o humor, não atribuindo peso ao que é dito, o que é marcado pelas interpretações dos atores que acompanham a narrativa desde a peça até as vozes guias para a animação. Os atores são Yoshi Aguiar e Daniel Caliban, são 2 artistas daqui de Salvador. Os personagens coadjuvantes, Inércia e Seu Zé, no conto, funcionam como contrapontos de opinião em relação à figura da planta, que centra em si a ambivalência com que tem que lidar Miúda. Inércia reforça os aspectos da planta que lê como positivos, não se assustando nem um pouco com as mordidas da planta, que considera doce. Já Seu Zé tem um pânico inexplicável da planta, que vê como um animal, como um monstro. Ambos os personagens projetam na planta traços de sua persona, e a relação de ambos com a planta reflete a maneira particular com que cada personagem lida com a vida. Inércia é dispersa e tem uma capacidade de adequação ao estado em que se encontra bem maior que a de Seu Zé, que é um senhor mais retraído de temperamento apavorado. A relação nuclear de base é mesmo a configuração Miúda-planta-formigas. A protagonista é dada a tarefa cabal de escolher entre parar de alimentar a planta, que pode ocasionar sua morte, e permitir que as formigas continuem a viver. A planta carnívora é construída na narrativa de maneira a sustentar a ambivalência como característica do relacionamento amoroso. A planta não é só boa, muito menos só má. É uma companhia que pode ser tomada como um bicho de estimação, como um filho ou filha, como um brinquedo, como um amigo imaginário, como qualquer relação que parta de uma escolha de convivência por afeto, não ignorando as demandas de negociação que toda convivência implica. A planta é sarcástica e, com frequência, estabelece um jogo de renúncia à identidade de Miúda, negando à protagonista seu desejo de ser chamada pelo seu nome. Minha ínfima, diz a planta. Meu nome é Miúda, retruca a protagonista. No entanto, a ironia correlata do sarcasmo não deseja justamente revelar o contrário do que afirma? Vou me deter um pouco mais na figura de Miúda. Ao longo da tradução intersemiótica do conto, em peça e em filme, alguns dilemas precisaram ser resolvidos. Nosso intuito inicial era criar uma personagem cuja idade não precisasse ser revelada ou definida. Como a idade de Miúda não é especificada no conto, a definição estaria condicionada à atriz que fizesse o papel no teatro e às escolhas gráficas da construção cinematográfica, juntamente com interpretação, escolhas corporais e de entonação de voz em ambos os casos. Esse foi o tipo de indefinição que não nos trouxe benefícios, tanto no piloto de animação quanto na peça. A Miúda da peça se assemelhava ora a uma criança, ora a um adolescente. A Miúda do piloto de animação, pela entonação de voz escolhida e pelos traços, se assemelhava ora a uma mulher, ora a uma senhora. O amor é visto, então, sob que perspectiva? Não há diferenças entre o amor vivenciado por uma criança e o amor vivenciado por adultos? Que implicações interpretativas e políticas estão implicadas na construção de uma mulher adulta que se relaciona com uma planta carnívora? E sendo uma criança, que outras janelas se abrem? Uma das definições mais produtivas para a tradução intersemiótica do longa-metragem foi essa. Miúda é, no longa, uma garota de 8 anos. A ludicidade presente na materialização dos anseios infantis através de personagens bichos que falam remonta das fábulas e de muitos contos de fadas, referências canônicas no universo infantil. No conto, não escrito de forma intencional para crianças, havia espaço para essa dimensão, pessoas e bichos. E dos elementos pensados para a tradução, esse certamente é o mais forte. Ao ancorar na criança e não na mulher adulta esta relação,
O exercício de diálogo materializa um desejo análogo ao que a professora Marina Marcondes Machado, atriz do histórico grupo Teatro Vento Forte e professora pesquisadora vinculada ao programa de pós-graduação da EBA, UFMG, na linha Artes da Cena, conceitua como agachamento, ir ao chão onde a criança está, como exercício poético, nunca como exercício de apreensão do que a infância é. O que escapa, nesse caso, é, para mim, mais interessante. O ponto de vista da criança ressignificou a história e ampliou as possibilidades semânticas que a personagem adulta limitava. O que antes enviesava a leitura para um relacionamento de cunho amoroso e alegórico, talvez fruto de um ressentimento, talvez fruto de um abandono, agora encontra múltiplas dimensões endossadas por diversos retornos de plateias de infantes, que leram na planta de bicho de estimação a filho, passando por amigo imaginário. Um dos componentes mais relevantes para que essa virada funcionasse passa também pela atriz escolhida para dar vida à voz de miúda na animação, Luana Carreira, à época com 7 anos, cujo talento amoleceu até as palavras mais duras, trazendo humor e ternura, emoção e entusiasmo nas medidas certas para os desejos da direção à época. Durante todo o período que ocupou a tradução do conto para a peça para o filme, e nos momentos que se seguiram às estreias, ratificados por variadas vozes dissonantes sobre a montagem e a película, existiu a presença forte da sobrancelha erguida que questiona: isto é para crianças? Essa pergunta norte, muito antes de desqualificar, foi adotada por mim como bússola para as minhas inquietações e reflexões como artista pesquisadora. Uma obra artística, um produto artístico qualquer, é, antes de mais nada, um convite, aceita-se ou não. Isso não exime o convite de lidar com as demandas de seu tempo, elegendo suas contribuições e ideologias. De modo geral, o terreno da infância está minado de expectativas das mais diversas, e isso, de modo geral, suplanta as possibilidades de entrada em obras que estão assentadas, por mínimo que seja, nos terrenos tabu. Afinal, a infância é aquele lugar que se deve proteger e controlar, pois reserva o futuro, não é mesmo? De volta a Doris Vitak, certamente minha referência bibliográfica mais jovem, cujo senso de pertencimento à infância coincide com a sua experiência infantil e com reflexão sobre essa experiência, sublinham o uso e ressignificação que ela produz através de sua abordagem do termo childish. A autora reposiciona um termo-chave para além de sua restrita demarcação cronológica, requisitando para a infância e para os termos associados a ela, tais quais o childish ou infantilizador, uma revisão que repense não só os valores de cunho negativo balizados por uma noção de cronologia que não sintetiza em si a experiência infantil, mas a potência de mão dupla, aprendizagem e ensinamento que pode abarcar a infância, as infâncias, essa fonte inesgotável e heterogeneamente compartilhada de tempos. Obrigada. Muito obrigada, Paula. Muito bom saber de sua pesquisa, ouvi-la. Um prazer tê-la aqui conosco. E eu queria saber da monitora se o Bento Matias apareceu na sala. Se não apareceu ainda, esse rapaz ele ficou de apresentar numa mesa, na sessão de ontem, e não apresentou e ficou de vir para esta mesa hoje. Bom, então eu vou dar início à minha apresentação pedindo ao João que disponibilize aí o meu slide, por favor. Ou a você, Ana. Ele não passou para você? João está participando, pronto. Ele vai disponibilizar. Bom, para quem não me conhece, o meu nome é Cássia Lopes, né, e sou professora titular de Teoria da Literatura da UFBA e professora do Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas e do programa, professora permanente do Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas e o permanente do Programa de Pós-Graduação em Literatura e Cultura do ILUFBA. Bom, esse é o título da minha comunicação na atmosfera da Feira Livre, o encontro da literatura com outras manifestações artísticas. Eu dedico esse texto ao artista plástico Luiz Nogueira, que faleceu em 2020. Eu vou usar uma imagem, né, uma xilografura que ele mesmo me presenteou. Então, é a minha homenagem a Luiz Nogueira. Então, vou começar agora a minha fala. Esta comunicação desenvolverá, eu vou pedir que deixe na primeira página mesmo, viu? Aí eu peço para você passar.
Esta comunicação desenvolverá uma leitura da imagem da Feira Livre em textos literários, na interface com outras manifestações artísticas, a partir de reflexões de ordem estética e política. A questão é como descrever uma poética das sensações e da produção criativa a partir do enfoque literário e de outras artes, tendo como dispositivo de investigação a atmosfera da Feira Livre, com seu intercâmbio de valores e diferentes percepções de mundo. São muitas feiras que atravessam os canteiros do Brasil, que serão consideradas uma topografia criativa, imersa na dimensão política, atenta a acontecimentos capazes de fazer emergir a vida como força e resistência social. Para tal leitura, serão usadas contribuições filosóficas de José Gil sobre a poética das sensações e Jacques Rancière sobre a partilha do sensível, atrelada às palavras e imagens de artistas da cena contemporânea. Através da geografia do local, onde se comercializam produtos, surgirão outras topografias com diferentes saberes e sabores, cientes de perspectivas diatópicas e críticas quanto à produção de visões estéticas e poéticas diferenciadas. Em Salvador, na Bahia, por exemplo, há a famosa Feira de São Joaquim, espaço considerado singular para se pensar sensações vindas das frutas, das hortaliças, dos cheiros das plantas e folhas usadas em rituais, como também o eco de vozes em resistência que produzem um comércio diverso, além de ser também um espaço onde os corpos se encontram para dialogar, para beber e construir relações de âmbito sociocultural, fora do controle dos centros hegemônicos de consumo, como o shopping center. As feiras comportam estética, uma estesis, com sua fábrica do sensível, como se produzem as percepções visuais e olfativas, o nariz, por exemplo, capaz de perceber diferentes nuances de cheiros em suas formas de subjetivação e relações sociais. As feiras povoam os espaços com aromas diferentes, acho que já li, né, com suas fragrâncias de hortaliças, as diversas frutas que exigem um apuro de olfato, da visão sobre a cultura local, mas não só isso. Traz um caleidoscópio de imagens em movimento com suas flutuações de sentidos. Emerge assim na experiência da feira uma estética das sensações e tudo que ela possibilita pensar em termos de construção de uma visão poética e política sobre a cidade, a rua, sobre as casas com seus habitantes e também os feirantes com sua rotina de trabalho. Pode-se dizer que na Feira Livre as sensações são fontes primeiras de percepção, a partir das quais se constrói uma linguagem expressiva, como também uma noção estética da cultura. Nesse caso, é necessário entender a estética em seu sentido mais amplo, como meio de percepção e de experiência sensível da realidade, com desenvolvimento de sensibilidades assentes nos diferentes modos como as pessoas constroem suas vidas, seus habitats. Pois é o processo estético que cria novas formas de subjetivação, que desloca valores instaurando possibilidades existenciais. Desse modo, a estética e a política são inseparáveis e se baseiam no sensível, mas não no modo de uma estetização da política restrita a um momento específico de controle do poder, como tão bem enfatizou Walter Benjamin na crítica às formas de controle nazista. A estética e a política estão sempre imbricadas, porque são formas de organizar o sensível, um modo de enxergar os acontecimentos, de manipular os efeitos expressivos dos corpos, uma maneira de refletir sobre as variadas estetizações de poder que se faz de modo capilarizado. A Feira Livre presume, portanto, a partilha do sensível, uma vez que agrega, por um lado, a noção de comunidade, tanto daqueles que vendem seus produtos, como também dos compradores e visitantes desse espaço. Por outro lado, traz a referência a singularidades, a vidas diferenciadas, com seus sonhos e angústias, em cada um que ali transita. Desse modo, a feira traduz essa experiência de partilha do comum a partir de sua estética, seu modo de produzir uma voz, um olhar, um ouvido e uma percepção tátil, com uma forma de entender a experiência humana a partir de seus encontros e possibilidades de sentir e diferentes modos de subjetivação com as diversas expressões artísticas. Pode passar o slide. Dentro da lógica de percepção poética, não é de espantar que um escritor como Fernando Pessoa, um grande pensador das sensações, tenha dedicado versos às feiras livres, né? Retome-se o seu poema Chuva Oblíqua, parte 5, quando o escritor português descreve uma feira com tudo que ela aglutina de multiforme. E eu cito o poema. Lá fora, um redemoinho de sol, os cavalos do carrossel,
Árvores, pedras, montes bailam parados dentro de mim. Noite absoluta na feira iluminada, luar no dia de sol lá fora, e as luzes todas da feira fazem ruídos dos muros do quintal. Nos versos pessoanos, a feira surge como manancial para fazer a travessia por uma lógica, por uma outra lógica, a lógica das sensações. A chave do laboratório artístico é como multiplicá-las, isolar cada cheiro, cada detalhe das cores, como capturar as mais intensas, enfim, como se tornar um leitor em meio a uma feira que, para muitos, está inserida na ordem dos dias e da necessidade, na vida banal que consome as horas das pessoas, numa prática de mercado de troca de bens e objetos envolvidos no cotidiano das casas e das mesas familiares, como na lógica de sobrevivência dos feirantes, que precisam da venda dos produtos para resistir e continuar vivendo. A questão é como se vai à feira, não somente para comprar, mas para se experimentar as sensações e ler os movimentos dos corpos, a estética das ruas, com seus personagens, suas lutas, suas manifestações culturais e, no caso do Brasil, o paradoxo entre fome e abundância. Para produzir o máximo de percepções e, a partir daí, a maior variedade de imagens, desenha-se a técnica do labor nas feiras, para se adquirir uma reflexão sobre a arte poética. Se queremos sentir a feira com suas pulsações, é melhor não agir na lógica do puro consumo. Assim se forma um outro modo de estar nas feiras e, consequentemente, no mundo. A propósito, retomemos novamente o poema Chuva Oblíqua com os versos seguintes. A feira e as luzes das feiras, e a gente que anda na feira, e a noite que pega na feira e a levanta no ar, andam por cima das copas cheias de sol, andam visivelmente por baixo dos penedos que luzem ao sol, aparece na bilha que as raparigas levam a cabeça, e toda essa paisagem de primavera é a lua sobre a feira, e toda a feira com ruídos e luzes é o chão deste dia de sol. Fernando Pessoa, Chuva Oblíqua, página 49. Nesse sentido, a feira traz, portanto, a poética do múltiplo, não só porque dispõe diante dos olhos inúmeros produtos e objetos, convoca a pensar os modos de sentir e de ver. Nesse caso, o verso pessoano, sentir tudo de todas as maneiras, traduz não somente o programa de criação do poeta português, mas alarga suas dimensões para a ordem filosófica no âmbito de uma estética. A questão é como viver as sensações, se não seria necessário, nesse caso, abrir as portas para conhecer outras formas de sentir. Aqui parte-se da quebra da ideia de que sentir é natural, levando a indagar o que é o sentir, no contexto da multiplicidade, como se dá, por exemplo, nas veredas da Feira Livre. É nesse aspecto que a feira proporciona pensar que é possível aprender a sentir, a filtrar as informações sensoriais, a desenvolver as visões, a conjugar outros movimentos vocais e a burilar as sensações. Mas esse enfoque, aí vou pedir que passe o slide, no laboratório poético das feiras, não se restringe apenas a Fernando Pessoa e ecoa em tantos outros poetas, a exemplo da escritora mineira Adélia Prado. No seu poema Feira de São Tenaz, refazem-se, percursos imagéticos a nos fazer pensar sobre o que vemos nesses espaços comuns e o que nos olha, para retomar uma arqueologia não só da imagem, mas de um modo de ver. Como também lembra de Huberman, e eu cito uma frase dele: aquilo que vemos vale, vive apenas por aquilo que nos olha. De alguma forma, Adélia Prado apresenta em seus versos uma tarefa ousada e de demanda histórica, a de ver e a de sentir a vida de todas as maneiras. Vejamos o poema. Os peixes me olham de suas postas sangrentas. Falta modestas frutas, de ponta a ponta barracas, quero fugir dali, acossada pelos tomates, de inadequado esplendor. Compro 2 nabos para comê-los crus, feito um eremita em sua horta, não por virtude, por orgulho talvez travestido de júbilo, que me vendeu o diabo em sua tenda de enganos. Fim do poema de Adélia Prado. O poema se inicia com a pictografia dos peixes, com suas postas sangrentas, um encontro entre poesia e pintura, numa clara alusão à fanopeia, conforme a teoria do Ezra Pound.
O sangue faz remissão ao peixe fresco, mas não só isso. É uma visão encarnada que pulsa em suas cores, ainda que morta, construindo uma lógica reversiva e especular. Alguém se vê naquele peixe morto. Alguém sente o que daquele corpo emana, vida histórica, que retoma as cenas bíblicas da multiplicação dos peixes como alimento arquetípico da divisão de bens e princípios de solidariedade, como também um peixe aberto, cru, em sua inelutável visibilidade, invita-nos a pensar na escultura da forma e suas percepções mínimas, como convida a percepção do detalhe, das mínimas nuances para atravessar as sensações. É como se o poema nos chamasse à caminhada pela feira. No ritmo compassado por cada cena vista, nos suscitar uma sensação e uma pergunta subreptícia. O que você sente quando vê um peixe com suas postas sangrentas? Como lidar com o vazio de suas entranhas, de suas cavidades expostas? Parece inelutável que uma outra coisa salte e nos olhe no peixe com seus olhos vitrificados, impondo-nos algo diante de sua matéria, numa zona de mistério e silencioso pedido de reflexão. A proximidade com o objeto da sensação convida também à percepção olfativa, numa clara valorização dos sentidos, do tato, do olfato, o paladar com seus gostos, na nítida constatação de que a travessia pela feira implica uma experiência por sensações carnais, no encontro com os corpos de cada comprador ou feirante que por ali caminha. Mas dos peixes, o olhar segue para o encontro com a falsa modéstia das frutas. Estou citando aí o poema, um verso do poema, numa clara alusão à intensidade dos cheiros e das cores advindas de suas formas. Nesse sentido, pelas veredas da feira, o corpo de cada transeunte também entra em zonas de pulsação, em ritmos de salivação, sintoma de uma fome ou do desejo de viver, corpo aberto ao acontecimento, à presença de outros seres e objetos. Na feira descrita no poema de Adélia Prado, o olhar avança entre barracas à deriva do convite dos objetos, com sinapses que se orientam por força de atração e repulsa, conectando sua existência a outros seres, a peixes e frutas, numa geografia que conjuga o esperado e o inesperado, o coletivo e a singularidade de cada fruta e de cada ser, como bem exprime o verso: compro 2 nabos para comê-los crus, feito um eremita em sua horta. Com sua inextricável diferença de gosto e de forma, abertas transformações de atmosferas, isto é, outras formas de respirar os espaços, quando passamos a atravessar fronteiras entre o que desejamos e o que nos impõe a realidade, numa aparente certeza de que cada objeto visto compõe a feira livre, como espaço de uma experiência comum, no entanto, ao mesmo tempo singular, numa conjugação da experiência da solidão e do encontro com tantas vozes e pessoas, quando se experimenta a liberdade de ir e vir entre as barracas, mas também se percebe as urgências e imperativos que cada objeto traz com sua imagem. Cito o poema: de ponta a ponta, barracas, quero fugir dali, acossada pelos tomates. Novamente surge no poema, nasce no poema a sugestão de uma pintura ou de uma fotografia extraída da feira, numa zona em que tudo atrai a atenção ao mesmo tempo, produz uma sensação, uma vivência de intensidade no contato em que tudo parece dizer algo, mesmo em seu enorme silêncio e imobilidade, numa pele que sente, num olhar que se agita entre os labirintos das barracas, no contato entre tantos corpos que se esbarram, se tocam, ainda que furtivamente, fazendo da feira uma experiência tátil e dialógica entre os corpos e os objetos expostos nas tendas, retomando a nítida referência ao prefixo dia, eleito pela escritora mineira nos versos finais do poema ao se referir ao diabo. Não por virtude, cito o poema, por orgulho talvez, travestido de júbilo, que me vendeu o diabo em sua tenda de enganos. O prefixo dia traz a dimensão da separação entre as tendas e os seres, que faz o espaço da feira ser uma zona de experimentação de singularidades, o jogo com a pulsação dos signos em suas margens de significação. Algo que está no meio entre o peixe e o sujeito que o olha, numa linguagem motivada a expressar as sensações, uma gramática nem sempre conhecida, pois habita o limite entre o corpo e a palavra com seu significado trêmulo e incerto. Próximo slide.
À guisa de conclusão, quero dizer que esse texto, ele possui 14 páginas, eu reduzi para 6, tá certo? Então, à guisa de conclusão, na tentativa de atravessar a temática da feira para outras linguagens artísticas, no diálogo entre Fernando Pessoa e Adélia Prado, recorram à xilografura do baiano Luiz Nogueira, nascido em 1936, falecido em 2020, plena Covid, que muito se inspirou, no caso Luiz Nogueira, em cenas de rua da capital baiana. Esse artista passou a infância viajando pelo interior da Bahia e, na juventude, residia numa casa da Cidade Baixa, bem próxima à Igreja do Bonfim, de onde podia ouvir os sinos e sentir a pulsação do sincretismo e da fé do povo baiano. Esses dados aparecem nos desenhos dos seus pincéis, especialmente nessa imagem escolhida para compor nossas reflexões finais. Foi nessa ambiência, próximo da ribeira, das barracas no adro da Igreja do Bonfim, da Feira de São Joaquim, da cesta imaginária da cultura popular, que esse artista construiu sua memória poética, transformando em pintura, em desenhos feitos a bico de pena. Como a capital baiana se encontra em uma península, o comércio dava-se pela Baía de Todos os Santos. Antes das rodovias, os produtos agrícolas eram trazidos por saveiros que abasteciam a cidade. Nessas imediações, onde morava Luiz Nogueira, sempre existiu comércio. Pescadores vendiam peixes e os saveiros traziam mercadorias do Recôncavo, Cachoeira, Maragogipe, Nazaré das Farinhas e de outras cidades vizinhas e ilhas próximas. Nesse desenho geográfico havia um orfanato, onde os meninos costumavam ir à praia tomar banho de mar, e tal localidade passou a ser denominada, portanto, de Água de Meninos. Em 1959 foi criada a Grande Feira, que 5 anos depois, em 1964, foi destruída por um grande incêndio. Pouco tempo depois, em local bem próximo, nasceu outra feira que desta vez recebeu o nome de Feira de São Joaquim, que existe até hoje e é considerada a maior feira da capital baiana. Local onde Glauber Rocha capturou imagens e personagens para construir cenas de seus filmes. Em 2012, começou uma obra de requalificação do lugar. Em 2017, ganhou-se um espaço chamado de Reduto do Samba, atualmente é denominado de Samba da Feira. Na xilogravura de Luiz Nogueira, gentilmente presenteada pelo próprio artista, podemos ver os feirantes com cestos na cabeça, as gaiolas com passarinhos, vendedores de potes e panelas de barro, as barracas com referência à fé do povo baiano, na figura icônica do Senhor do Bonfim, marcas da cultura do axé, bem como enxergamos os compradores que podiam gozar de toda essa atmosfera existente nas ruas e feiras da capital e do interior da Bahia. A xilografura traz uma Bahia multiforme em suas expressões culturais, capturadas pelo nanquim desse artista baiano, por meio do qual vislumbramos outras cartografias de Salvador, das cidades e das paisagens baianas. No nosso ensaio, quer dizer, nessa comunicação, cabe dizer que a feira, tal como é apresentada por Luiz Nogueira, mostra-se de fato uma partilha do sensível e, como tal, traz uma dimensão estética, mas também política, pois se oferece como espaço de reconfiguração imaginária de um passado colonialista que precisa ser constantemente revisto por todas as implicações que esse passado acarreta, como produção de exclusão, de desigualdade socioeconômica e racial. Ousaria dizer que a feira acaba realizando uma ecologia de saberes e sabores para retomar a expressão do Boaventura de Souza Santos, tão inspiradora para as discussões da Associação Brasileira de Literatura Comparada em 2022. Na proposta de leitura da feira, a partir dos 2 poemas selecionados e da xilografura, reavalia-se através de suas imagens o local de produção de muitos saberes e diferentes sensações. A feira livre é a própria imagem com a qual se critica a monocultura do saber, partindo-se da incompletude de todos os saberes, o que cria a possibilidade de diálogo. Mas esse diálogo de saberes não se faz apenas na dimensão discursiva, mas numa poética de sensações e dos corpos. Se a xilografura expõe a imagem dos corpos em movimento como uma estética que valoriza a cultura popular, com seus cheiros e sabores, faz também disso uma outra forma de tomar posse das experiências presentes, considerando as alternativas às experiências hegemônicas, refazendo as verdades das relações de poder, que podem ser discutidas e objeto de avaliação política. Não cabe aqui, nesse texto, nessa comunicação, fazer uma história das feiras na Bahia
em especial em Salvador, em função da exiguidade desse momento, né, dessa comunicação, mas entender como que vemos também nos indaga, questiona valores, provoca diversas sensações, constituindo a experiência sensível, um laboratório de criação e partilha de sensações e afetos, de modo que a imagem já carrega um feixe de relações de dimensões históricas, ainda que não use de intrigas, de sequencialidade causal na construção de seu enredo, de modo que o espaço de subjetivação se transforme não há mais um cá dentro e um lá fora. A percepção dos objetos, das frutas, das panelas de barro, das folhas usadas em rituais religiosos e das pessoas que circulam pela feira constitui uma outra atmosfera, ou seja, uma outra maneira de respirar e sentir a cidade, quando ocorre o borrar das fronteiras entre o interior e o exterior. Na medida em que esses limites são esgarçados, forma-se um único espaço, onde estas categorias não estão separadas. O que antes aparecia como interior, uma emoção, dá-se agora no exterior, visível como uma forma, uma atmosfera, átimo, né? Quer dizer, respirar, esfera, forma. Nós somos a feira, ela respira em nós. Muito obrigada. Passemos agora, então, ao diálogo. Eu quero saber se o Bento Matias ele entrou na sala. Ana? Não. Não entrou. Bom, então agora estamos na parte final da nossa mesa, são 9h36, 9h37 agora, e podemos fazer perguntas sobre a pesquisa de cada um. Coloco a palavra aí para quem se dispuser a fazer alguma questão, e se ninguém quiser fazer, eu mesma faço. Posso começar, então, para já aquecer? Bom, eu vou começar, então, com Midian, seguindo a ordem da mesa, né? Midian, parabenizo você pela sua comunicação, e há um momento, né, em que você, ao falar do cinema do Kleber Mendonça, você esboça, evidentemente, uma comunicação de 15 minutos, não há tanto tempo para desenvolver, né? Você esboça uma espécie de genealogia desse cinema do Kleber Mendonça, apresentando suas filiações, e aí você cita Jean-Luc Godard e o Glauber Rocha. Eu queria que você me dissesse agora em que medida você estabelece essas relações entre o Kleber Mendonça a partir dessa tradição do cinema. Você cita aí Godard e o Glauber, que relações você faz aí? Bom, Cássia, queria primeiro parabenizar também a apresentação de todos aqui, foram belíssimas, e eu acho que todas elas dialogam muito, né? E essa forma assim, incrível que você também faz dessa relação com a feira, né? E traz essa poeticidade toda. Estou aqui ainda impactada com isso. Mas, assim, com relação a Kleber Mendonça, todos esses apagamentos de traços, né, esses ruídos, essas lacunas, essas frechas, essas rasuras na própria textura cênica, aparece em determinado momento, não só com Godard, mas ele imprime, eu acho que inaugura isso, essa fragmentação do discurso, né, essa poeticidade que se transforma no poético, né, na instância poética, no momento em que a poesia toca a tela. No caso de Godard, e Fellini também, né, muitos outros que inauguram essa modernidade do cinema, e que se radicaliza na obra de autores também contemporâneos, com os quais o próprio Kleber Mendonça dialoga, né, nesse delírio nas bordas das imagens, como acontece aí, por exemplo, com David Lynch e outros mais contemporâneos. Mas com relação a Godard, acho que ele traz esse silêncio da palavra, né, esse silêncio da linguagem, como um poético mesmo, como
como zonas de intensidade. Aquilo que Deleuze, no livro no livro Cinema Tempo, chama de um tempo cristal, né, que explode, vamos dizer assim, a narrativa, mas que esses fragmentos, essas fraturas, elas não ali acabam construindo, né, toda uma linguagem daquilo que não se pode dizer, daquilo que não se pode falar, né? Então, no cinema de Kleber Mendonça, isso aparece muito, trazendo de volta um sintoma, um sintoma mesmo, né, dessa fantasmagoria do próprio cinema, mas da própria cultura, que retoma, né, na constituição fílmica. Acho que são essas relações, né, a forma de fazer o cinema pensar, né, dar esses sustos metafísicos, né, e nessas zonas com essas zonas de intensidade. Acho que pentear contrapelo também a própria história do cinema, né, trazendo de volta uma fantasmagoria que está nesse início do cinema moderno, né? Obrigada, Midian, pela sua resposta, pelo desenvolvimento da questão. E para Maria Abreu, eu fiquei pensando, gostei muito do seu trabalho, e você traz a Grace Passou, e eu queria te fazer uma pergunta. Você, a partir de suas pesquisas, você acha que seria possível afirmar que a política tem sempre uma dimensão estética, o que vale também para as formas de poder? Obrigada pela pergunta. Eu também queria agradecer, enfim, dizer que eu gostei muito de conhecer todas as pesquisas que conversam em pontos bem interessantes. Uau, eu não estava preparada para essa pergunta tão complexa. Mas então posso ajudar, porque observe, tenho pensado muito isso, não é? Pensei muito isso em Gilberto Gil, que foi o tema do meu doutorado, e que a política ela não se faz só por uma dimensão discursiva, ideológica, ou seja, pelo significado, um texto que você elabora, mas que o próprio corpo, né? E aí está a voz, né? O significante, no caso, as sensações, elas já são políticas. Ou seja, que não é possível transformar a sociedade se mudar também uma sensibilidade, um modo de sentir, um modo de perceber. Então, quando você traz ali, a Grace Passou, falando corpo político, né? Ela fica para pronunciar, ou seja, ela está dizendo que o corpo traz uma dimensão política. Ou seja, que a política não é feita só no discursivo. Não é só uma questão de conteúdo, não é só o que se diz, mas o modo como se diz, ou seja, a estética do corpo. Ela está ali e ao mesmo tempo, trabalhando a palavra em eco, cortando a palavra, balbuciando, né? Também a palavra amor que você apresentou, gostei muito. Então, para mim, ficou muito claro que as formas de poder também trazem uma dimensão estética e é preciso rever, refazer as estéticas, né? Nesse sentido, gostei muito do seu trabalho, fiz a pergunta, acabei dizendo que eu mesma percebi, acho muito interessante a maneira como você conduz e parabenizo, né? Obrigada. Foi mais no sentido mesmo de trazer essa contribuição. Sim, eu acho que eu concordo, só para então complementar a partir do que você disse, eu concordo que toda a dramaturgia da Grace, todo o trabalho dela, eu acho que, enfim, sem querer diminuir a importância de obras mais declaradamente políticas na forma, eu acho que ela consegue criar uma linguagem que prescinde de um aspecto mais discursivo, claramente político. Eu acho que o próprio trabalho dela, a própria presença, o corpo e a maneira como ela navega ali na linguagem que ela criou, assim, esse filme é um pensamento sobre a voz, assim, o filme mesmo, né? Assim, o filme é uma teoria, assim, sobre a voz.
E isso está presente em muitos trabalhos dela. E esse filme realmente... E eu falo um pouco disso, porque eu acabei não falando no início que esse filme essa comunicação, né, é uma fração de um outro recorte da tese, que eu acho que provavelmente esse filme vai ser um capítulo da tese, e é a parte mais política, assim, por dizer, do trabalho, porque o meu projeto começou com uma ideia mais de pesquisar uma questão, um debate mais, não só técnico, mas assim, narrativo, do uso de arquivos de vozes em alguns filmes, ensaio, que usa o registro da voz, né, sem a fonte emissora, numa ideia de uma escrita de citação, né, o roteiro e a montagem como uma escrita de citação, essa ideia de intertextualidade. Mas quando eu tive contato com esse filme, e aí a coisa se desarrumou um pouco, assim, porque ele ganhou uma importância maior. Isso até foi falado na minha qualificação, assim, que eu acho que a tese acaba que vai ser um certo balaio, assim, uma cesta também de filmes que se cruzam, se encontram em alguns momentos, e o Vaga Carne talvez seja ali o grande rio que deságua no mar, assim, os outros afluentes. Mas só para finalizar, eu acho que sim, a gente está vivendo esse momento, né, de pensar o discurso dominante, né, como tem todo um lado dessa polarização, que não é uma polarização, né, não são dois extremos, é um extremo que, como tem um lado que domina essa dimensão estética mesmo, assim, né, por mais que a gente não goste. Enfim, viajei um pouco, mas acho que é isso. Obrigada, Maria. Obrigada. Eu passo então a palavra, eu vou fazer uma questão, Eduardo, só para dinamizar mesmo o que você falou. Gostei muito do seu texto, muitíssimo. E você traz uma frase muito instigante, eu queria ouvi-lo mais. Você diz assim: a cena é o lugar onde o acontecimento é chamado a acontecer. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, se for possível. Obrigado, Cássia. É sempre uma felicidade mesmo estar aqui falando, né, sobre coisas de extrema importância para a gente que estuda, que pensa, que se debruça, né, sobre a olhar para o mundo. E nessa perspectiva que você observou aqui em meu texto, Almodóvar está o tempo inteiro borrando, rasurando a ideia de cena, a ideia de ficção, a ideia de representação, né? Na filosofia, vários autores, vários filósofos, né, de Nietzsche para cá, a gente já tem essa perspectiva dessa rasgadura, né, dessa rasura na representação. Então, a cena almodovariana vai rasurar a própria ficção, a própria cena, né? Ao trazer, quando eu trago nessa perspectiva, quando eu trago essa conversa com a região mãe do Blanchot, que é esse espaço das sereias, né, desse canto das sereias, no sentido mesmo da gente pensar esse olhar sobre as mães de Almodóvar como esse espaço mesmo onde se inaugura ali uma outra possibilidade de olhar para o mundo, né? Dessas mães aí trazendo, encantando esses navegadores, né? No caso, nós aqui, espectadores desses filmes de Almodóvar, nesses desdobramentos, né, cênicos que são constantes na sua filmografia. Certo, Eduardo. Obrigada. E, Paula Alice, né, eu queria que você falasse um pouco, vou te fazer aqui fiquei muito pensando, a partir do que você colocou, da dramaturgia e como você faz um trabalho de adaptação, e me veio assim uma pergunta sobre a questão da intermedialidade, né, que é própria de cada arte e que se insere num jogo complexo de aspectos econômicos, técnicos, sociais e institucionais, e cuja interação constitui digamos, a própria arte e a própria mídia. E eu gostaria que você falasse, dentro do seu trabalho e de sua pesquisa, como é que você vê esses aspectos interativos. Bom, deixa eu só
vou fazer um link também com um comentário que eu ia fazer sobre a sua pergunta em relação ao trabalho de Maria. Eu sou bastante fã de Grace Passou, né? Fiquei super feliz assim que ia ter um trabalho sobre Vaga Carne, e quando eu assisti Vaga Carne, meu primeiro comentário foi: nossa, tá tudo ali sem tornar explícito, sem tornar explícita a questão, né? Assim, explícita nos moldes de hoje em dia, né? Tem uma expressão que eu uso bem informalmente, assim, em mesa de bar com alguns amigos, que é dramaturgia direta, né? Que, assim, é essa necessidade que você tem hoje em dia de explicitar extremamente, assim, ao limite máximo, todas as questões, né? De modo que a própria, vamos dizer assim, poetização, né? Possibilidades poéticas, por vezes, são, né, sublimadas por conta dessa necessidade do tempo mesmo, assim, de tornar os discursos mais diretos, digamos assim. E eu acho que Grace é muito mestra, assim, eu sou muito fã do trabalho dela desde Por Elise, assim, que eu acho que ela estabelece ali os nexos poéticos, e em Vaga Carne, para mim, é o extremo disso, assim, é o corpo dela posto, já faz toda a diferença. O assunto é esse, né? E linkando com o que Cássia está trazendo sobre Miúdo, eu acho que é um projeto de muito tempo, né? A primeira coisa que eu escrevi sobre Miúda foi em 2007. O longa-metragens, a gente levou 10 anos, né? Nos enormes desafios de fazer cinema de animação no Brasil e na Bahia. Levamos 10 anos para finalizar o longa-metragem. O curta a gente levou 6 meses, porque era um projeto mais fechado do Anima TV. E o longa-metragem, que já era a gente captando recurso e trabalhando de forma bem mais independente, nos tomou muito mais tempo. E o mundo mudou completamente nos últimos 15 anos, vamos dizer assim, né? No tempo em que a gente foi produzindo Miúdo. Então, algumas questões ligadas à tradução entre linguagens começaram a ter que dialogar também com as mudanças culturais, políticas, coisas que já não faziam mais sentido, né? Essa coisa que eu trago na comunicação de repensar a idade da protagonista, né? O que o discurso lá, quais implicações existiam, né? Porque eu escrevi o conto e que isso foi transposto para o curto e para a peça, e o mundo mudou completamente. Quais as implicações, né, da gente colocar certas palavras na boca de uma mulher, certas palavras na boca de uma criança, e como isso nos deu a possibilidade de ressignificar todos os conteúdos. Então, para mim, essa conexão ela é muito íntima, assim, não dá para a gente só pensar no mérito das linguagens e o que se transforma do discurso épico para o dramático. Atualmente não tem como a gente escapar da dimensão política das obras de arte. Então, quer dizer, muitas pessoas escapam, né? Mas é um tempo de muitas urgências, assim, não dá mais para fazer isso. Então, acho que as coisas têm que ser pensadas, nomeadas, discutidas, e de preferência, assim, um caminho que eu acho muito louvável é o caminho que a própria Grace Passou traz, né? Assim, ela realmente é uma costureira, assim, de poesia, e muito impressionante, assim, como atriz, como dramaturga, como diretora. Para mim, é uma das artistas mais incríveis, assim, da atualidade. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Tá ótimo. Eu queria saber se vocês têm alguma questão mais e querem colocar alguma questão sobre o texto, que eu escrevi alguma coisa, porque já temos só 5 minutos para concluir. Eu gostaria alguma só outra coisa? de um comentário mesmo acerca dessa partilha do sensível, que é esse encontro Sim. com essas dimensões que a feira nos proporciona, né? Esse encontro com essas dissonâncias entre cheiros e dissonâncias e consonâncias, né? Entre cheiros, olhares, percepções, audições, enfim. Essa outra dinâmica do sensível, né? Que nós somos expostos diante desse espaço, dessa territorialidade, desse encontro outro. Me impactou muito. Achei de uma beleza. Obrigada. Muito Eu linda, acho linda. que a questão parte por desnaturalizar a ideia de que a gente já nasce com olfato, com paladar, que já está tudo aí, que tudo é natural, entende? E pensar nessa fábrica do sensível mesmo. Eu vejo a feira como uma grande oportunidade de
de traduzir, nem de entender isso. Mas eu nasci numa cidade do interior, e o dia de feira transformava totalmente a cidade. A cidade era atravessada por outros cheiros, entende? Por outras vozes, por outros personagens, por outros cidadãos, né? Por outros textos. Então, aquilo ficou muito forte em mim. Há muito tempo eu dizia que eu queria escrever alguma coisa sobre a feira. Foi quando eu recebi essa xilogravura do Luiz Nogueira, eu disse, olha, há um pedido aí, né? E então veio a oportunidade de pensar, e aquilo que com a qual já venho trabalhando, que são as sensações, o corpo, e a dimensão política do corpo, né? E como essas sensações, elas conduzem os corpos a um outro modo de existência também, a pensar de uma outra forma, né? Quer dizer, eu já tive experiências de pessoas que não conheciam a feira aqui em Salvador, e quando vão, e dizem, meu Deus, eu tô tonta, entendeu? Eu estou me sentindo tonta. Porque tem muito barulho, ou porque é muito cheiro, é muito forte, porque há os pássaros, e os cães, e há gatos, e há uma multiplicidade de evocações, de formas. Então, e ter pensado isso, lendo Fernando Pessoa, Adélia Prado, escritores contemporâneos que trazem essa questão da feira, né? Enfim, no que a imagem interpela, o que vemos e o que nos olha, para retomar aí um livro maravilhoso do Didi Huberman, né? Agradeço a sua colocação, Eduardo. Então, olha, muito obrigada por vocês terem escolhido esse simpósio, por estarem aqui essa manhã comigo. Eu gostei de todas as apresentações. Espero que tenham acompanhado as outras mesas, né? E que estejamos juntos no próximo encontro da Abralic. Foi um simpósio muito procurado, né? Tivemos mais de 55 inscrições, só ficamos com 30, né? Segundo Raquel, foi um dos mais procurados, né? Isso mostra o interesse que há hoje pela Interartes, por essa relação intermídias, né? A intermedialidade, e como esse terreno de pesquisa é promissor. Muito obrigada, viu, pela presença de todas vocês aqui, de todos. Um grande abraço. Vejam, vocês vão mandar o texto, e o texto vai ser publicado, né? Depois essas sessões também vão ser publicizadas. Um abração para vocês, viu? Obrigada. Obrigada, Parabéns, gente. Prazer enorme Pronto. conhecê-los. Também. abraço. Quem quiser continuar o bate-papo, viu, pessoal? Pode entrar aí no café virtual. Deixei o link aí para vocês do lado. Eu Obrigada, vou Júlia. estar encerrando a gravação e parabenizar todos vocês pelas comunicações aí, belíssimas, viu? Um grande abraço. Obrigada, um grande abraço. Obrigada, João. Obrigada, Ana, pela sua presença também, a monitora. Abração. De nada, agradeço pelas Abraço. apresentações.